estamos aqui para discutir um pouco sobre os impactos financeiros e não financeiros de uma contratação errada e como as empresas lidam com esse processo hoje. E para isso eu estou aqui com a nossa convidada, Solange Weilemann, que atuou durante os últimos 20 anos à frente da área de finanças como Head Brasil e Latam, e hoje é uma das fundadoras do WCFO Brasil, atua também como coach de inteligência emocional e é uma das conselheiras da Inside. Sol, obrigada pela sua participação. Thalita, eu que agradeço e estou muito feliz aqui de fazer esse bate-papo com você. Eu também. Sol, como consultoria, nós ainda temos o desafio de mostrar para as empresas que o processo de recrutamento e seleção é um processo estratégico e precisa ser visto desta forma, porque se bem feito, ele pode gerar muito valor para a organização. Como é que você enxerga esse processo hoje dentro das organizações? Ele já é um processo estratégico? Olha, Thalita, eu acho que esse é um ótimo ponto. Nós não temos como generalizar que todas as empresas conduzem esse processo de recrutamento e seleção da mesma maneira. Mas, de acordo com a minha experiência, eu vejo que enquanto algumas empresas trabalham com profissionais externos, como headhunters, outras, por políticas internas, são obrigadas a utilizar as equipes internas de recrutamento e seleção. Eu acredito, como em tudo na vida, existe o pró e o contra, em ambos os casos. No caso do headhunter, ele tem acesso a uma rede muito maior que um recrutador externo. Então, ele vai ter acesso a um funil de profissionais muito maior. Por outro lado, o recrutador interno, ele vai ter muito mais condição de conhecer o ambiente que a empresa está inserida naquele momento. Mas, normalmente, essa decisão ela é baseada em custos. Então, ela é baseada assim, naquele momento rápido, que entra em primeiro, como moeda de decisão, o que vai sair mais barato e o que vai sair mais caro. Perfeito. E aí, já falando de custos, a gente tem a mania, inclusive, de fazer uma conta de que o custo da contratação errada é somente o processo de rescisão e uma contratação de um novo executivo. Mas tem muito mais coisa envolvida. Quais são só os custos que a gente pode colocar num processo de contratação errada? Sem dúvida, Thalita. Sempre na mente o que vem quanto que vai sair para eu demitir esse profissional e quanto seria o custo de uma nova contratação. No entanto, isso são custos tangíveis, ou seja, mensuráveis, mas nós temos que ir também para o lado dos custos intangíveis, que são inúmeros. Eu acho que numa posição de liderança, nós temos toda a parte motivacional da equipe, né? Nós temos também uma parte super importante no caso de uma posição técnica, onde um grande recurso é investido em treinamento, inúmeras horas, viagens são envolvidas, né? E quando o profissional sai, ele leva tudo isso com ele. Uma posição mais voltada para customer facing, existe um impacto ainda maior, por quê? Tanto por má execução, então você pode ter um descontentamento na parte dos clientes, e eu vejo um outro lado que muitas vezes não é levado em consideração, que esse profissional ele pode não performar, não exclusivamente por uma falha dele, mas sim pelo momento que ele foi inserido na empresa. E ao ter contato com os clientes, ele vai ter contato a informações estratégicas da empresa, como também a toda a carteira de clientes. E no momento de desligamento, ele leva isso com ele. É verdade. E é legal que você trouxe, porque a gente precisa de fato fazer um trabalho a quatro mãos, porque se só o headhunter estiver disposto a fazer essa análise, a empresa não estiver disposta a gastar um tempo em fazer uma análise do ecossistema para onde esse profissional vai ser contratado, o ambiente que ele vai encontrar, se tem processos definidos ou se não tem processos definidos, a gente acaba perdendo o candidato no momento em que ele chega na empresa. Então, eu acredito, e nós acreditamos como consultoria, que é muito importante fazer essa análise do ecossistema, ou seja, de onde esse candidato vem e para onde a gente está contratando. E dentro disso ainda tem muita oportunidade. Dito isso, Sol, quais são as oportunidades que você enxerga nesse processo de recrutamento? Thalita, são inúmeras oportunidades e você mencionou num ponto super importante, esse ponto da estratégia e do planejamento.
Hoje em dia, não somente as empresas, mas acho que todos nós estamos envolvidos num ambiente de pura transformação. Nós estamos nos transformando o tempo inteiro. Então, é muito importante avaliar o momento da empresa, porque muito se fala na cultura da empresa, mas a cultura ela não é estática, ela muda. Então, ela está vinculada a processos de M&A, a uma nova tecnologia que é implementada dentro da empresa, um novo produto, uma carteira de clientes e quem dirá essa pandemia, né? Quem estava preparado para essa pandemia? Então, aliado a isso, eu vejo um outro fator que agrava bastante a situação. Todos nós somos exigidos o tempo todo a entrega de resultados a curtíssimo prazo. Tanto vocês do lado da consultoria, quanto as empresas. E nós temos que levar em consideração que aquele profissional contratante, o gestor contratante, muitas vezes ele está sob uma pressão imensa de entrega de resultados e ao mesmo tempo ele está cobrindo a posição que está em aberta por alguns meses. Então ele não dedica o tempo necessário para planejar essa vaga. E como eu te disse que nós estamos num processo contínuo de transformação, muitas vezes as próprias empresas não atualizam seus job descriptions. Isso eu estou falando da parte técnica. Quem dirá dos soft skills? Então, não existe esse momento de parar para analisar o que se necessita para essa contratação, para que essa contratação seja bem sucedida. Então, eu acho que esse é um dos processos mais, não vou dizer falhos, mas que podem ser melhorados dentro da empresa. E a parceria com o Headhunter é fundamental nesse caso, porque o Headhunter pode ajudar, juntamente com o RH, a desenvolver esse processo de planejamento de uma maneira mais efetiva. E é verdade, porque quando eu comecei aqui dizendo que as empresas ainda lidam com esse processo, não todas, né, mas a grande maioria ainda lida com esse processo de uma maneira operacional, é justamente isso, a gente precisa levar esse processo para um lado mais estratégico, então precisa gastar um tempo planejando, entendendo essa questão da cultura, até para a gente fazer uma análise importante de soft skills, como você colocou, que hoje é um tema extremamente relevante. A gente está num momento de muita mudança, então, de fato, psicologicamente, os profissionais precisam estar preparados para chegar nessas organizações. Então, eu acredito que é mesmo um trabalho a quatro mãos. Precisa ter bastante dedicação, tanto do Headhunter quanto da empresa, para a gente conseguir fazer um processo mais elaborado. Não, perfeito, Thalita. E você mencionou essa parte emocional. Ela também é um retrato do momento. Um profissional que está desempregado, que precisa prover os recursos ali para o seu sustento, ele não está emocionalmente equilibrado. Então, ele vai ter um momento ali. E aí, aliado ao momento que está passando a empresa, é por isso que é tão importante essas avaliações, para você entender, para você sentir se vai ter o fit do profissional com aquele momento específico da empresa. Agora, o que eu realmente acredito, Thalita, é que é um trabalho feito, eu não sei nem se são 4 mãos, né? Eu acho que são 6 mãos, que é o gestor contratante, o Headhunter e o RH da empresa. Trabalhar nesse planejamento estratégico de forma efetiva e eu acredito muito que não existe uma receita pronta. Cada caso é um caso, né? Existem processos híbridos que vão funcionar melhor internamente, outros que vão funcionar melhor externamente, e cada caso é um caso. Mas, sem dúvida nenhuma, a parte financeira vai ser impactada em qualquer uma das situações. É muito legal, Sol, te ver como uma profissional que veio de finanças dizer pra gente que o impacto não é só financeiro, né? Tem um impacto muito maior do que isso, né? O impacto intangível mesmo, que é o impacto da não adaptação, do que o profissional vai sentir estando num ambiente que não está preparado para recebê-lo, ou do time que vai receber esse profissional que de repente não é o profissional correto para aquele momento. Então, existe de fato muita coisa para a gente fazer dentro do processo de contratação. Eu acho que é uma discussão longa. Acho que tem muita coisa para pensar e eu acredito que é uma missão nossa mostrar para as empresas o quanto esse processo precisa ser respeitado de uma forma estratégica. Com certeza, Thalita. E
assim, em resumo, as pessoas geram os resultados e as pessoas são movidas por suas emoções. Então, se a gente não olhar o lado humano dessa contratação, se nós não tivermos o carinho, e não somente no momento da contratação, mas também no onboarding, que também pela pressão de resultados, esse candidato é inserido no meio de um caldeirão pegando fogo ali e ele é obrigado a dar resultado, muitas vezes também esse profissional é queimado e de uma maneira injusta. Então eu acho que existe sim muita possibilidade de melhoria e sem dúvida o Headhunter pode ajudar muito. Muito bom, muito bom. Obrigada, Sol. E você que enxerga essas oportunidades ou que já vivenciou situações aqui, deixe o seu comentário, vamos conversar sobre o tema. É um tema muito importante que a gente precisa de fato dar bastante atenção.